Olá, graça e paz, meus queridos irmãos. Você está no canal Eu na EBD, o canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira e estamos aqui para o encerramento do terceiro trimestre de 2018 na lição dos adultos. Nós estamos estudando adoração, santidade e serviço, o princípio de Deus para a sua igreja em Levítico. Tá certo? Nós chegamos aí na última lição, no encerramento desse trimestre, lição de número 14. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Deus abençoe grandemente. Tivemos aí um trimestre abençoado para a glória de Deus. Estou muito feliz pelo trabalho que nós temos feito aí em prol da Escola Bíblica Dominical. Muitos professores e aluno aí das escolas bíblicas espalhados pelo Brasil têm dado seus depoimentos por estar fazendo parte aí desse trabalho que eu tenho elaborado e desenvolvido aí para as igrejas. Então, você que é professor da escola bíblica, você pode estar usando esses slides. Se você ainda não usa, recomendo que você faça um teste aí na sua igreja, certo? Tenho certeza que fará toda a diferença aí nas aulas da sua classe dos adultos aí, porque essa aula ela é resumida, bem simples, mas muito objetiva. É baseada nas revistas da CPAD, claro, que nós estudamos, só que ela vem com animações, com imagens, que facilita aí o aprendizado dos alunos e facilita também a forma de o professor explicar aí o conteúdo da aula, tá certo? Então, para saber como que funciona esta aula, como que você, professor, pode dar uma aula usando o PowerPoint, que é uma ferramenta importante, né? Você pode me acompanhar até o final desse vídeo, você vai saber como que faz o uso aí desta aula, tá certo? Sem mais delongas, nós já vamos para a última lição desse trimestre. Que Deus abençoe a vida de vocês por mais esta vitória alcançada. A lição de número 14 traz por tema Entre a Páscoa e o Pentecoste. É o que nós iremos estudar dentro desta lição de hoje, tá certo? Texto áureo se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 e versículo 4. Diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Verdade prática: sem a Páscoa não há Pentecostes, e sem o Pentecoste a Páscoa perde a sua eficácia. Somente a redenção em Jesus Cristo, que está junto ao Pai, traz o derramamento do Espírito Santo. Esta lição tem por objetivo geral de conscientizar que sem a Páscoa não há Pentecostes, e sem o Pentecoste a Páscoa ela perde a sua eficácia. Leitura bíblica em classe está no livro de Êxodo, capítulo 34, do versículo 18 ao 29. Como de costume, eu nunca faço a leitura da leitura bíblica em classe para nós ganharmos tempo aqui na videoaula, tá certo? Então vamos direto para a introdução. Então, na última lição desse trimestre, nós veremos que duas festividades, ou que das duas festividades do Antigo Testamento, as duas mais emblemáticas para o crente em Jesus Cristo são a Páscoa e o Pentecoste. Então, tendo em vista esses dois marcos da verdadeira fé, afirma o evangelista norte-americano Stanley Jones que a vida do cristão ela começa no Calvário, mas o trabalho eficiente no Pentecoste. Então, sem a Páscoa não pode haver Pentecostes. E sem o Pentecoste, a Páscoa ela perde a sua eficácia. Então, isso significa que duas são as experiências indispensáveis aos discípulos de Jesus: a salvação e o batismo com o Espírito Santo.
Então, através do Evangelho completo, nós podemos reviver a experiência da igreja primitiva, que apregoava ousadamente que Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura as enfermidades, opera sinais e maravilhas e em breve virá nos buscar. Então, a Páscoa, ela traz o simbolismo da libertação que só há em Cristo Jesus. E o Pentecostes? O Pentecostes fala sobre o derramamento do Espírito Santo. É o que nós vamos estudar dentro dessa lição. Então, a mensagem de Pedro, qual que era a mensagem de Pedro? Levar o povo ao arrependimento. Por que a mensagem de Pedro levava o povo ao arrependimento e por que o arrependimento é importante? Porque o arrependimento ele produz o novo nascimento. E quem não nasce ou quem não nasceu de novo, não viu e nem entra no reino de Deus. João 3 ali, no versículo 5, diz que há uma necessidade do homem nascer de novo. Então, o arrependimento bíblico é o seguinte, Provérbio 22, 28, 13, diz que aqueles que encobrem as suas transgressões nunca prosperará. Então, o arrependimento, ele é importante para o novo nascimento. A mensagem de Cristo, ela fala sobre a salvação. Toda mensagem, ela tem que trazer como tema principal a salvação em Jesus Cristo. Para isso, o crente ou o ser humano, ele precisa se arrepender. O arrependimento genuíno gera o quê? O novo nascimento. E o novo nascimento, que acontece? Nos dá o direito de morar no céu com Jesus Cristo e fazer parte da família de Deus. Nós já estamos aqui na introdução e já vamos entrar para o tópico desta aula. No tópico 1 diz assim, Cristo, nossa Páscoa. Tanto para os cristãos quanto para os judeus, a Páscoa é considerada a primeira grande festa da Bíblia Sagrada. Se por um lado celebra a libertação de Israel, por outro, ela simboliza a redenção humana através de Jesus Cristo. Nós vamos, dentro desse tópico 1, falando sobre Cristo, a nossa Páscoa, tem 3 subtópicos. O primeiro define o que é a Páscoa, o segundo, a cerimônia pascual e o terceiro, a simbologia da Páscoa. No subtópico 1, nós vamos falar sobre a definição da Páscoa. A palavra Páscoa origina-se do vocábulo hebraico, Pessar, que pode ser definida como a passagem da escravidão à liberdade. Então, essa interpretação cabe tanto na nação hebraica como ao crente em Jesus Cristo. Pois a Páscoa também é conhecida como a festa dos pães ázimos e a mais importante festividade da Bíblia Sagrada, porque marca a primeira aliança formal entre Deus e o seu povo. Então, definição, passagem da escravidão à liberdade. Então, olha só, a Páscoa, a definição de Páscoa, simboliza a passagem da escravidão para a libertação. Então está aqui definido o que é a Páscoa, né? E no subtópico 2, como que era feito a Páscoa, a cerimônia da Páscoa, né? Como que era feita essa cerimônia? No capítulo 12 de Êxodo, a cerimônia pascual é detalhada com rígidas recomendações a fim de que os hebreus jamais se esquecessem de seu real significado. No 10º dia do primeiro mês, cada família hebreia tomava um cordeiro ou um cabrito, macho de 1 ano, e sem defeito, para imolá-lo no 14º dia. Então, como que era feita essa cerimônia? Está aqui no capítulo 12 de Êxodo.
fala como que deveria ser feito essa Páscoa, essa cerimônia toda, mas fala aqui sobre a família. Então a Páscoa, ela é uma celebração voltada mais para a família. Nós vamos ver um pouco isso à frente, mas é bom destacar aqui que o projeto de Deus sempre foi em prol da família. A família vem em segundo lugar, porque em primeiro lugar vem o Senhor. A Bíblia diz que os casados cuidem do quê? Da sua família. Então, em primeiro lugar vem Deus, porque Deus ocupa e deve ocupar sempre o primeiro lugar no nosso coração, e depois a nossa família. Então, a nossa família é importante. Nós devemos lutar pela nossa família, para que a salvação do Senhor também chegue aos nossos entes queridos. Então, a família é projeto de Deus, e o Cordeiro de Deus foi morto para que eu e a minha casa, tivesse a oportunidade de servir ao Senhor e de ser salvo. Então, a cerimônia está aqui definido, como que era aí essa cerimônia. Tinha que ser os dias específicos, o cordeiro específico. Ou seja, se é para Deus, tem que ser do jeito de Deus, não pode ser do nosso jeito, tá certo? Está as referências aí, Êxodo 12:12, 12:6. Depois você pode aí estar analisando com mais calma aí, tá certo? Vamos avançar. Subtópico 3, nós vamos falar da simbologia da Páscoa. A Páscoa simbolizava também redenção de Israel, como todos os gentios, como a dos gentios, pois através de Jesus Cristo, ambos os povos fizeram-se um. Eis porque o Senhor Jesus foi identificado desde o início de seu ministério como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A simbologia redentora da Páscoa ganha vida e expressão na celebração da ceia. O Senhor Jesus foi crucificado durante a celebração pascal. Ele é o nosso Cordeiro pascal. Então, olha só, falando aqui da simbologia, então, a simbologia redentora da Páscoa, ela ganha vida e expressão na celebração da ceia do Senhor. Capítulo 11 de 1 Coríntios 23 ao 31, fala ali, o apóstolo Paulo fala da celebração da ceia, do momento ali da ceia. Então nós devemos levar em conta também o que o Senhor Jesus, ele foi crucificado durante ali a celebração pascal, porque ele é o nosso Cordeiro pascal. Cristo é o nosso Salvador. Se não fosse o Cordeiro de Deus para tirar o meu e o nosso pecado, porque o sacrifício de animais do Antigo Testamento, da Velha Aliança, era simplesmente algo temporário. Ou seja, o sangue do Cordeiro cobria o pecado da nação por um tempo determinado, mas era sombra ou um modelo do sacrifício pascal de Cristo na cruz do Calvário. Então, Cristo, o seu sacrifício foi feito, bem feito e para todo sempre, ou seja, de uma vez por toda. Hoje não há mais necessidade de sacrifício, porque Jesus, ele é o Cordeiro pascual, ele morreu na cruz, ele deu sua vida, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas que tenha a vida eterna, tá certo? Então, a Páscoa, ela tem seu significado. Para os egípcios, ela significava o quê? O juízo de Deus sobre o Egito. E para os israelitas, a Páscoa significa saída do Egito, a passagem para a libertação. E também, para os cristãos, a Páscoa, ela é a passagem da morte dos nossos pecados para a vida de santidade em Jesus Cristo. Então, está aí o resumo do primeiro tópico, que fala sobre Cristo, a nossa Páscoa. Jesus, ele é a nossa Páscoa, ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Salvador do mundo. Então, Cristo, o Cordeiro de Deus, ele é a nossa Páscoa.
fechando aqui o primeiro tópico, nós já vamos para o tópico 2. No tópico 2 diz assim: o Pentecostes, a festa das primícias. Sem a Páscoa não pode haver Pentecoste. Isso significa que, sem a experiência pascual, as primícias não têm qualquer significado diante de Deus. O sangue do Cordeiro é imprescindível à nossa redenção. A Bíblia diz em Hebreus 9, 22, se não me falha a memória, que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Então, dentro do tópico 2, nós temos 3 subtópicos. No primeiro, nós vamos falar da definição do Pentecoste, da festa das primícias. No segundo, nós vamos falar do cerimonial do Pentecoste. E na terceiro subtópico, nós vamos falar da simbologia, tá certo? Definição de Pentecoste. A festa de Pentecoste celebra 50 dias após a Páscoa. Recebe as seguintes designações: festa das colheitas, das semanas das primícias e das primícias. Então, a festa de Pentecoste, Pentecoste significa 50º, né? Que é 50 dias após a Páscoa. Então, recebe essas seguintes designações: festa das colheitas, das semanas das primícias. Enquanto a Páscoa era uma cerimônia doméstica, porque a Páscoa ela era mais familiar, uma cerimônia mais doméstica, familiar, o Pentecoste era uma celebração pública, na qual toda a nação louvava a Deus por sua suficiência. Então a Páscoa é uma cerimônia doméstica. O Pentecoste é uma celebração pública, onde é aberta para todo o povo, né, louvar a Deus aí pela sua bondade, pela suficiência, pela sua grandeza, pela sua misericórdia. Era também, ou seja, o Pentecoste era também o momento de se exercer a misericórdia e o serviço social. Algo importante que nós devemos entender aqui é o seguinte: primeiro, exercer misericórdia. O termômetro da espiritualidade do cristão é medido pelo quanto ele ama. Então, o amor, ele traz grandes benefícios à vida do cristão. Por que é que eu devo perdoar o meu próximo? Por que é que eu devo perdoar o outro, né? Aquele que me fez mal? Porque eu fui perdoado também. Cristo me perdoou. E outra coisa importante aqui fala sobre o serviço social. É importante nós pregarmos o Evangelho. A palavra de Deus, ela transforma, ela muda. A palavra de Deus, ela transforma o ser humano. Ela tem poder para transformar a vida do ser humano e outra, ainda leva para morar no céu. Mas é importante também o serviço social. Amar só de palavra não funciona. Tem que ter obras também. Então o serviço social é muito importante. Pregar o Evangelho a toda criatura, beleza, né? Esse é o mandamento para o cristão, para a igreja, ir e pregar o Evangelho. Agora, eu tenho que dar comida, o maná do céu? Tenho que dar, isso é importante. Mas eu tenho que dar o maná também da terra. Eu tenho que alimentar aqueles que estão com fome. Jesus disse o quê? Né? Que nós devemos dar comida a quem tem fome. Ele disse: olha, eu estive nu, não me vesti, estive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber e tal. E aí perguntaram para ele: mestre, quando te vimos assim? Ele disse: toda vez que deixasse de fazer um desses meus pequenininhos. Então, quando nós não fazemos, quando nós não alimentamos quem tem fome com um pão sólido, quando nós não alimentamos o corpo físico de quem está com fome, nós estamos errando na questão de alimentar as pessoas. Primeiro se dá o alimento espiritual é importante, mas o alimento sólido também. O serviço social é importante, ajudar os necessitados também é muito importante. Subtópico 2, o cerimonial. Em santa convocação na qual todos deveriam apresentar-se a Deus de forma jubilosa, Israel apresentava-se a Deus as primícias de suas colheitas. A cerimônia tinha início no exato instante em que a foice punha-se a ceifar a seara.
No momento mais solene, o adorador movia o molho perante o Senhor. Então, essa era o cerimonial, essa era a cerimônia que os israelitas, o povo de Israel, os judeus, praticava, fazia. E para nós, qual que era a simbologia para nós? Bom, a simbologia é o seguinte: para nós pentecostais, as primícias representam as almas que, através do Evangelho e das missões, apresentamos ao Senhor Jesus Cristo. Aliás, ele mesmo comparou ganhar almas ao semear e ao ceifar, tá certo? Então, para nós, os pentecostais, as primícias, elas representam as almas que nós ganhamos para Cristo através do Evangelho, através da pregação do Evangelho. Sem a Páscoa não poderia haver a festa de Pentecostes. Então, só existe Pentecostes por causa da festa da Páscoa. A Páscoa simboliza a redenção, ou seja, a saída lá do Egito. A Páscoa para nós significa que nós fomos também libertos do pecado, da escravidão do pecado, E o Pentecoste, que representa aí o derramamento aí do Espírito Santo, não é verdade? Tópico 3. O dia de Pentecostes. Então, se o Senhor Jesus Cristo ele não tivesse sido imolado como o nosso Cordeiro Pascal, aquele dia de Pentecostes em Jerusalém não teria qualquer sentido para nós os gentios, tá certo? Todavia, a Páscoa de Cristo tornou real o Pentecoste do Espírito. Dentro do tópico 3, nós vamos falar de 3 subtópicos importantes. Cristo, Cordeiro Pascal, o Pentecostes do Espírito Santo e, no subtópico 3, as primícias da igreja cristã, certo? Vamos lá. Subtópico 1, Cristo, o Cordeiro Pascal. O Senhor Jesus foi crucificado durante a Páscoa, mas ao terceiro dia eis que ele ressurgiu de dentre os mortos, recebendo toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é as primícias dos mortos, por ser ele mesmo a ressurreição e a vida. Portanto, os discípulos deveriam esperar em Jerusalém a chegada do Consolador. Cristo, as primícias dos mortos. Por que é que Cristo é as primícias dos mortos, ou dos que morreram? Porque Jesus foi o primeiro a morrer, ressuscitar, para nunca mais morrer. Ele é a primícia. Ele é o exemplo de ressurreição. Lá em 1 Coríntios 15, se lê lá o capítulo todo do livro, da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, fala da ressurreição. Se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa pregação. Como que nós iríamos pregar salvação, ressurreição, se Jesus não tivesse ressuscitado? Então ele é o exemplo, A ressurreição dele é o exemplo para nós, aplicarmos a nossa fé. Jesus, tem misericórdia. Então Cristo morreu e a Bíblia diz, da mesma forma que o Pai ressuscitou o Filho também ressuscitará aquele que nele crê, aquele que morreu crendo no Senhor Jesus, tá certo? Então no primeiro subtópico aqui, do tópico 3, fala que Cristo é o Cordeiro Pascual, então ele é as primícias dos mortos. Então, por ser ele mesmo a ressurreição e a vida, tá certo? Então, já ressurreto e presto a ascender-se aos céus, ou ao céu, o Senhor Jesus, ele prediz a grande colheita que virá através da descida do Espírito Santo, isso em Atos 1:8, tá certo? Portanto, os discípulos, eles deveriam fazer o quê? Esperar em Jerusalém ali a chegada do Consolador. Finalizando aqui o subtópico 1, nós vamos para o subtópico 2, que fala o Pentecostes e o Espírito Santo. Passados 50 dias, desde a morte de Cristo ocorrida na Páscoa, eis que os discípulos recebem o Espírito Santo em pleno dia de Pentecostes. Então, cheio do Espírito Santo, os discípulos eles falaram ali em outras línguas, ou seja, enunciando aos
peregrinos que visitam ou que visitavam Jerusalém, as grandezas de Deus. Então os discípulos ali, cheios do Espírito Santo, falaram em línguas estranhas, estranha para eles, né, que estava falando, mas conhecida para os ouvintes, porque era em outros idiomas, né? Eram homens que nunca tinham estudado outros idiomas e estavam falando em línguas de pessoas que tinham outros idiomas que estavam compreendendo. Então ali foi o Pentecoste do Espírito Santo. O Espírito Santo começou seu ministério a partir de Atos dos Apóstolos ali, né, na descida ali do Espírito Santo. Foi ali que começou a igreja, né, de Jesus Cristo ali, no poder do Espírito Santo. Subtópico 3, as primícias da igreja cristã. Nesse momento, levanta-se Pedro, olha só, e como resultado de sua mensagem, quase 3.000 pessoas convertem-se. Dessa forma, as primícias da igreja primitiva são apresentadas a Deus Pai. No momento que o Espírito Santo desce sobre os discípulos, sobre os apóstolos ali, e houve aquele barulho todo, aquela movimentação toda, e pensaram até que os discípulos ali estavam bêbados, mas Pedrão se levantou, né, com a mensagem de salvação, com a mensagem de arrependimento, que é o que está faltando dentro das igrejas evangélicas, não digo todas, mas de algumas, né, ou de uma boa parte, é a mensagem de arrependimento. O evangelho, ele tem poder transformador na vida do pecador, mas para isso o pecador tem que saber que ele está errado. Para isso o pecador tem que saber que ele precisa de arrependimento, ou de se arrepender, porque sem arrependimento, meu irmão, não tem mudança de vida. Quando o ser humano se arrepende, ele alcança a misericórdia de Deus. Então, por que 3.000 pessoas ali, né, foram apresentadas a Deus como as primícias ali da igreja? Porque essas pessoas ouviram a mensagem forte, poderosa, na pessoa do Espírito Santo, gerou dentro daquelas pessoas temor, e eles perguntaram: Pedro, então o que é que nós devemos fazer para alcançar a nossa salvação, ou para que nós possamos ser perdoados pelos nossos pecados? O apóstolo Pedro disse o quê? Arrependei-vos. Tem que haver arrependimento. A mensagem, ela tem que produzir efeito na vida da pessoa. Hoje as pessoas estão sempre trazendo mensagem que vem massagear o ego dos seus ouvintes. Nós temos que comparar duas coisas diferentes que é importante para o ser humano: fisioterapia e massagem. A massagem, ela só momentaneamente alivia a dor. Só que a fisioterapia não. De momento ela causa mais dores ainda. A mensagem tem que ser uma mensagem estilo fisioterapia, fisioterápica. Por quê? É aquela que dói, aquela que estica, aquela que rasga, mas é aquela que vai curar, aquela que vai trazer vida novamente, que vai fazer com que o corpo trabalhe perfeitamente, porque houve uma transformação. Então, meu irmão, nós temos que pregar a mensagem do arrependimento, tá certo? Por isso que Pedrão aqui, que o apóstolo Pedro, com a sua palavra direcionada pelo Espírito Santo, ele alcançou quase 3.000 almas, tá certo? Para nós finalizarmos aqui o tópico 3, falando do dia de Pentecostes, durante o dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre os judeus, ou sobre judeus e gentios. Lá em Joel 2, fala dessa promessa que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então o Espírito Santo foi derramado ali tanto para os judeus para como os gentios. O Espírito Santo, ele ainda atua em nossa vida. A igreja do Senhor Jesus, a igreja verdadeira de Cristo, ela é a única que nesse mundo tenebroso ainda brilha nas trevas, tá certo? Se a igreja de Cristo não estivesse nesse mundo, as coisas estavam de mal a pior. Está ruim? Se a igreja de Cristo estaria pior. Bom, meus amados, se até aqui esta aula tem sido bênção para você, não esqueça aí de deixar o seu joinha, seu gostei, tá certo? De compartilhar aí com seus amigos nas suas redes sociais. Se você não é um inscrito do canal, já se inscreva,
para que você ajude aí o canal a crescer, tá certo? Na conclusão, diz assim: sem a Páscoa, o Pentecostes seria impossível. E sem o Pentecostes, a Páscoa não seria eficaz. Não podemos esquecer nossas raízes pentecostais. Que jamais deixemos de proclamar que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e com fogo. Somente assim, em breve, apresentaremos uma grande colheita ao Senhor da Seara em nosso país, na América Latina, na África, na Europa. Enfim, até aos confins da terra. Meu querido, minha querida, meus irmãos amados, amigos aí do YouTube, obrigado por mais esta oportunidade que você me deu de entrar aí, sei lá, no seu lar, ou no seu escritório, ou no seu smartphone, no seu celular, né? Através aí das redes sociais, está falando um pouco da palavra do Senhor Jesus. Esses slides foi feito para mim e para você que é professor da escola bíblica. Se não usa, passe a usar, porque eu tenho certeza que a sua aula será uma benção nas mãos do Senhor. Se está bom, pode melhorar. Tudo que está bom com o Senhor, na direção, no controle, pode melhorar. Esse slide é feito com todo o carinho, todo o amor e o principal, com oração, porque sem oração nós não chegamos a lugar algum, tá certo? Que Deus abençoe, muito obrigado por nos acompanhar durante esse trimestre e, se Deus assim nos permitir, estaremos aí na próxima aula, iniciando o quarto e último trimestre de 2018. Já vamos aí para 3 anos disponibilizando gratuitamente esses slides. Então, se você ainda não usa, eu recomendo usar. Dificilmente você vai encontrar na internet um material como esse, um trabalho sério como esse, gratuito. Não estou questionando e nem estou criticando quem cobra, até porque é justo, dá muito trabalho para fazer. Mas até aqui eu tenho feito de graça. Se você não usa, pode fazer uma experiência aí na sua igreja, tá certo, meu amado? Deus abençoe, ore por mim e pela minha família, para que o Senhor continue nos dando graça, em nome do Senhor Jesus.